Aprenda a fazer um chocotone perfeito para surpreender neste Natal ou em qualquer época do ano. Venha comigo, eu sou Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber notificações com todas as dicas e receitas. Chocotone é muito melhor do que panetone, isso ninguém duvida. Ainda mais feito em casa, com uma massa macia, úmida, saborosa, sem nenhum conservante, com um custo infinitamente menor e dá para fazer para a família inteira. O primeiro passo é a gente fazer a esponja da massa. Para isso a gente vai precisar de 20 gramas de fermento biológico seco. O ideal, gente, é que vocês pesem, tá? Porque isso faz diferença no resultado final da massa. Então eu tenho aqui 20 gramas, eu utilizei minha balança para pesar. Eu vou colocar aqui 100 ml de água morna. A água não pode estar quente, porque senão ela vai matar o fermento e também não está fria demais. A gente pode pensar aí na temperatura de mamadeira para bebê? É essa que a gente suporta. Já vou adicionar aqui. E vou colocando farinha de trigo. Amanda, que quantidade que seria essa? O suficiente para dar liga, porque cada farinha de trigo absorve os líquidos de uma forma, a absorção de cada uma é diferente. Então vou colocar aqui inicialmente 4 colheres, vou mexer aqui até formar esse ponto. É esse ponto aqui, gente. 4 colheres foram suficientes. Agora eu vou esperar essa esponja ativar. Ela vai começar a fermentar. Isso demora cerca de 15 a 30 minutos. Depende muito da temperatura do seu ambiente. Se o seu local aí for quente, 15 minutinhos já são suficientes. Se tiver um pouquinho mais frio, aguarda 30 minutos. Ela vai começar a ficar cheia de bolhas. Vou cobrir aqui com um pano de prato. Enquanto a esponja termina de ativar, eu já vou acrescentando os outros ingredientes aqui na batedeira. Aqui eu tenho 300 ml de água morna. Vou colocar 3 colheres de sopa de leite em pó. Se for ninho, melhor ainda. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga de boa qualidade. 8 gemas. Deixe as claras guardadas, porque a gente vai fazer um merengue suíço na nossa próxima sobremesa de Natal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui 6 colheres de sopa de açúcar refinado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 colher de sopa de essência de baunilha. Mais um pouquinho. 1 colher de sopa de essência de panetone. Aqui como é em gota. Cheirinho de Natal. 1 pitada de sal. Quatro colheres de sopa de mel.
E o grande segredo dessa receita é a glicerina bidestilada. Para que serve isso, Amanda? Para deixar a sua massa mais úmida, durando muito mais tempo. Aqui eu vou colocar 1 colher de sopa ou 10 ml. Uma das grandes reclamações, gente, dos panetones caseiros é a durabilidade dele. Ele fica logo ressecado depois de 3 ou 4 dias. Essa glicerina vai deixar essa massa úmida por mais tempo, chegando até 30 dias guardada na geladeira. Então, é uma dica infalível para esse panetone caseiro. Agora que eu já adicionei todos os ingredientes aqui, eu vou misturar a esponja. Deixa eu pegar uma espátula. Olha como ele tá bem ativado, gente. Isso é muito importante para deixar a massa bem fofinha. Aí eu vou misturar nos outros ingredientes. E já vou. Tem que pegar. Vou colocar o gancho aqui. Ah, Amanda, não tenho batedeira em casa. Pode fazer com as mãos, tá, gente? Mas essa massa precisa sovar muito. Então tem que ter muito muque. A batedeira é muito mais prática, mas dá certo sem também. Já estava me esquecendo. Vou colocar um pouco de farinha de trigo. Lembra que eu falei que para cada tipo de farinha de trigo a absorção é diferente? Então, dependendo da marca, cada um vai absorver o líquido de uma forma diferente. Quem está acostumado com um tipo de marca aí, com uma marca da sua preferência, utilize ela. Eu vou falar a medida aproximada, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Para essa quantidade que eu passei aqui, eu gasto em torno de 800 gramas de farinha de trigo, tá? No total. Mas como eu disse, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu vou colocando aqui aos poucos, tá? Vou colocar aqui aproximadamente meia xícara. Vou botar 1 xícara logo. Só para misturar com essa parte líquida. E vou bater um pouquinho e vou adicionando com a colher aos poucos. Aí eu mostro o ponto para vocês. Velocidade média, depois vocês vão aumentando. Quando chegar a esse ponto, gente, tá vendo lá embaixo? Dá uma desligada, vai soltando as laterais, com a ajuda de uma espátula. Tá quase no ponto, olha só a consistência. Ela não vai ficar uma massa firme, tá? Ela fica uma massa um pouco mais mole. É uma massa diferente das massas de pães. Então vou dar mais uma batidinha. Vou colocar a última colher de trigo. Dá para observar que começa a desprender das laterais. Esse é o ponto que não precisa mais de farinha de trigo. Vou parar aqui de bater só para falar com vocês. Agora eu vou soltar as laterais novamente. Não vou adicionar nenhuma farinha de trigo mais. A massa ficou nesse ponto aqui, ó. Pegajosa ainda. Não sei se dá para vocês verem aí. Depois que eu soltar as laterais, eu vou deixar ela bater em velocidade máxima por uns 10 minutos. Isso é o processo de sova, tá, gente? Ela vai ficar uma massa elástica. Eu vou mostrar o ponto para vocês depois de 10 minutos. Se vocês forem utilizar a batedeira, ela vai tremer, ela vai sair do lugar. Segura, tá?
O importante é sovar bem essa massa. Já soltei as laterais. Agora é só bater. O ponto de sova é esse, gente. Quando vai desprendendo as laterais e a massa concentra no gancho. Pronto. Vou repetir, gente. O ponto é esse. Quando desprende das laterais e a massa se concentra no gancho e fica esse ponto assim, ó, que a gente chama de véu. Eu vou transferir essa massa, gente, para uma tigela para ela poder crescer. Eu besuntei aqui, untei com óleo mesmo comum, tá? Para facilitar na hora de tirar a massa. Gente, o padrão de excelência dessa receita é fazer com a batedeira, tá? Que é difícil chegar a um ponto desse sovando na mão, mas tem gente que consegue. Pronto. Agora eu vou levar essa massa para descansar por 1 hora ou até dobrar de volume. Eu vou utilizar o mesmo truque de descanso da nossa focaccia. Colocar no micro-ondas para acelerar esse processo. Desligado, tá, gente? Gente, já dei uma polvilhada com farinha de trigo aqui na bancada. A minha massa fermentou até demais. Na verdade, ela não fermentou demais. Eu que coloquei numa vasilha pequena. A quantidade é a gosto. Eu tenho aqui aproximadamente 300 gramas de chocolate em gotas. Ele é forneável, tá, gente? Eu vou distribuindo à vontade aqui na massa, para ficar bem chocolatudo. E aqui, com a ajuda de uma espátula, eu vou misturando. Gente, a massa é mole assim mesmo. Eu sempre utilizo essa espátula para ajudar a misturar o chocolate na massa. Aí quando você tiver dificuldade, quando ela estiver um pouquinho pegajosa, é só botar um pouquinho só de farinha de trigo, não muita. Que a gente não pode deixar que essa massa perca a umidade dela. E vai misturando. Aqui, o que eu faço agora? Corto um pedaço dessa massa. Separo aqui, polvilho um pouquinho de farinha para mim poder movimentar e peso 250 gramas. Aqui deu 200, mais um pedacinho. Tirar aqui um pouquinho. Isso, 250. Essa forma minha aqui, de panetone, ela é específica de panetone. Ela tem 90 centímetros de diâmetro. Eu vou enrolando assim, fazendo uma bolinha, com esse peso de 250. E coloco no fundo da minha forma, assim. Se você não tiver uma balança, pode ir no olho mesmo, tá? É só envolver assim. Ela é uma massa realmente mais pegajosa. Essas forminhas você encontra em qualquer casa que vende produtos aí de confeitaria. Lá você também encontra o chocolate e os outros ingredientes que você possa precisar, como a essência de panetone. Agora eu vou colocar isso já aqui em cima dessa grade
ou de uma forma normal. A ideia aqui é só deixar ventilar o ar por baixo na hora de assar. Mas você pode colocar numa bandeja normal mesmo. E vou deixar esses panetones descansarem mais tempo ainda, por aproximadamente 1 hora, depende se o seu tempo estiver quentinho aí. Deixar coberto aqui. Já descansou por 40 minutos, porque por aqui tá muito calor. Há 10 minutos atrás eu já pré-aqueci o meu forno a 180 graus. E a dica importante é o seguinte, fazer o corte no meio do panetone. Você pode utilizar uma lâmina, uma faquinha bem amolada. Tem que fazer esse corte, tá, gente? Como se fosse um X no meio dele, para ele poder abrir ao assar. Bem de leve. No meio desse X, tem que colocar um pedacinho de manteiga. Isso vai ajudar na cor e na umidade também desse panetone. Agora forno de 20 a 25 minutos, ou até dourar por cima, levemente, tá? Depende do seu forno aí. Prontinhos os nossos chocotones, agora eu vou decorar. Vou utilizar aqui uma ganache de chocolate, que tem receita no nosso bolo de chocolate com ganache, e o nosso brigadeiro gourmet por cima. Vai ficar excelente, gente. Uma ótima opção para você presentear. E vocês não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, deixar seu comentário aqui embaixo comigo e confira também os vídeos que eu vou deixar aqui na tela disponível. E eu já vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Olha que macia aí, gente, dessa massa.